Bem, voltando aqui à gravação dos nossos exercícios de limite, só para lembrar essa função aqui a priori, quando você olha para ela, você imagina que são funções de mesmo grau, então existe uma relação você pode até pensar, isso aqui vai dar um ou perto de um. De fato, isso poderá dar um número, contudo, a gente tem que analisar que quando o x é menos 4, a substituição direta de menos 4 vai nos dar menos 4 ao quadrado, mais 5 vezes menos 4, mais 4. Se fizermos aqui em cima, isso vai dar 16 mais 4, 20 menos 20, 0. E embaixo nós também teremos, né, menos 4 ao quadrado, mais 3 vezes menos 4, menos 4. 16 com menos 16 também vai dar 0. Então, nós teríamos, de novo, uma indeterminação. Mas nós não iremos fazer como nós fizemos a anterior. Não vamos dividir uma pela outra. Nós faremos o seguinte: sabemos de imediato que essas relações podem não ser, né, divisíveis uma pela outra, mas sabemos que como o menos 4 zerou tanto em cima quanto embaixo, sabemos que a expressão ela é divisível por x mais 4. Então, utilizaremos aqui o dispositivo prático de Brio-Ruffini mostrado no vídeo anterior. Então, vou pegar primeiro para o numerador. Então, vou colocar aqui o dispositivo prático. Sei que o menos 4 é raiz, então coloco menos 4 aqui. E como as expressões estão completas, os polinômios estão completos, eu vou colocar somente os índices, né? Aqui, os coeficientes. O 5 e o 4. Veja que o 4 é o termo independente, eu coloco aqui separado. E aí eu faço a primeira parte. Menos 4 baixa o 1, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 5 vai dar 1. Veja bem, isso aqui é menos 4, vou só mudar a cor aqui para você lembrar. É menos 4, eu vou multiplicar por esse outro, fica aqui. Vou multiplicar por esse outro termo que eu multiplico, e eu vou pegar isso e vou somar com esse cara aqui. Então, menos 4 vezes 1, menos 4 mais 5, 1. Aí eu pego novamente esse e multiplico por esse. Menos 4 vezes 1, menos 4, somo com 4, isso vai dar 0. E aí eu tenho a minha primeira expressão e eu posso reescrever o limite de x ao quadrado mais 5x mais 4, com x tendendo a menos 4. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 3x menos 4. Eu já posso escrever como essa, olha só esse outro polinômio aqui, era esse polinômio, eu já sei que aqui vai ser x mais 4, porque era o x menos esse, como é menos, vai dar mais 4, vezes o que sobra. O que sobra aqui? Essa parte aqui representa o x, que é como é grau 2, né? Grau 2 baixa, que vai dar grau 1, x, mais, aqui é o termo independente, mais 1. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, isso aqui virou isso. Só que tem que lembrar, nós temos que escrever aqui o limite de x mais 4 vezes x mais 1. Isso aqui é o x, que é a variável, que era 2, virou 1, e aqui é o termo independente mais 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo, só para lembrar aqui, o dispositivo vai ser construído agora, menos 4, que é a raiz. Aqui o dispositivo é 1, né? Esse 1zinho aqui, 1, 3 e agora menos 4. E aí eu faço novamente a multiplicação. Vou fazer a multiplicação, mudei a cor. Menos 4 baixa 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 mais 3, menos 1. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Com menos 4, 0. Então, sobrou essa expressão. Lembrando que é divisível por x menos 4 por x mais 4, vezes essa expressão que sobra. Aqui essa expressão era grau 2, vai virar grau 1. X, aqui menos 1. Então, essa expressão embaixo virou isso. Agora, a gente já percebe que dá para simplificar. X mais 4, aí isso faz com que não zere em cima e embaixo. Então, eu tenho que esse limite vai ser igual ao limite de x mais 1 sobre x menos 1. Isso quando x tende a menos 4. Bem, fica fora da tendência, ou seja, não tem problema nenhum eu colocar 4. Então, eu vou substituir o 4, não, menos 4 agora. Então, fica menos 4 mais 1, embaixo menos 4 menos 1. Menos 4 mais 1 é menos 3, menos 4 menos 1 é menos 5. Então, esse resultado será, então, 3/5.
quintos. De fato, se nós fôssemos construir o gráfico da expressão, né, se fôssemos construir, seria uma hipérbole, né, mais ou menos passando aqui, observando aqui a última parte do resultado, ela seria uma hipérbole x mais 1 sobre x menos 1. Então, o problema aqui seria o 1 positivo, porque zeraria no 1 aqui. Então, teríamos que marcar o 1, né, e o nosso gráfico seria algo mais ou menos assim. Passando aqui pelo 1, eu teria a minha curva, ficaria assim, paf, que a assíntota passaria em algum lugar por aqui, né? Então, quando eu coloco aqui no menos 4, que é o 1, né? Colocar aqui no menos 4, que seria mais ou menos aqui, eu teria um valor que nós já calculamos, deu 3 quintos. Essa seria a representação gráfica da minha função. Esse cara bem aqui é o 1. Se eu fosse fazer essa função, uma vez que eu encontrei essa expressão aqui, ó. Então, eu posso dizer que essa função é equivalente a essa aqui, ó. Limite de x mais 1 sobre x menos 1, quando o x tende a menos 4. Tá? Veja que o problema que seria o 1 positivo, né? Que ia zerar embaixo e ela não ia, né, encontrar aqui. Tá. Então, colocando menos 4 aqui, nós descobrimos que isso era 3 quintos positivos. Então, esse valor bem aqui seria o meu limite. Tá? Para x igual a menos 4, feito, sem problema algum. Tá? Vamos para a próxima. Bem, neste caso aqui, observe que se eu colocar o 2 aqui na expressão, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 menos 6. Obviamente, isso vai zerar em cima. Embaixo eu terei 2 menos 2 também zero embaixo. Já percebemos que a nossa função ela é divisível por, né, o 2 zera a expressão, então essa parte de cima é divisível por x menos 2. Então podemos fazer qualquer um dos métodos. Como está completo, eu vou usar de novo o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Você poderia fazer pelo método das chaves. Então lá vai o dispositivo. Eu vou traçar aqui a estrutura, colocar, lembrando, aqui vai a raiz, no caso a raiz dessa função, ela zera no 2, então 2 é raiz. Tá? E aí eu coloco, claro, os coeficientes. O 1 que está acompanhando x ao quadrado, o 1 que acompanha o x e o menos 6 aqui. E aí, claro, eu vou baixar o 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 vai dar 3. 2 vezes 3, 6, com menos 6 dá 0. A expressão que está faltando, já sabemos, né, podemos escrever isso aqui como limite de x ao quadrado mais x menos 6 sobre o x menos 2 quando o x tende a 2. Isso pode ser equivalente, olha, eu vou escrever que o x ao quadrado mais x menos 6, ele é exatamente quem? Primeiro o x menos 2, que está embaixo, obviamente, vezes o que sobrou. O que sobrou? Aqui representa um x e aqui mais 3. Então, eu posso escrever essa expressão como sendo isso. Então, substituo aqui o limite de x menos 2 vezes x menos... Não, menos não, né? Aqui, lembrando aqui, ó, mais 3, né? Mais 3. Tudo isso sobre x menos 2, quando x tende a 2. Agora podemos, né, fazer a simplificação por x menos 2, que estava zerando. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Eu digo então que esse limite é igual ao limite de x mais 3, quando x tende a 2. Pode ser feito? Vamos analisar aqui, colocando 2 aqui não vai ter problema algum. Então eu digo, olha, isso aqui vai dar simplesmente 2 mais 3. Então isso aqui vai dar 5. Então o limite disto aqui vai ser 5. Utilizando simplesmente o dispositivo prático de Briot-Ruffini, porque nós chegamos à indeterminação. Agora, vamos fazer uma análise dessa outra questão. Veja, é parecida, mas não é igual. Lembra, eu troquei o sinal aqui para mais 6. Claro que se eu substituir aqui direto, eu tenho 2 ao quadrado menos 2 mais 6. Isso aqui vai dar, claro, 4 menos 2 vai dar 2 mais 6 vai dar 8. E embaixo vai dar 2 menos 2 vai dar 0. Você fala assim, peraí, vai zerar isso aqui, é uma determinação. Não, se eu fosse dividir por 0 seria. Mas lembra, é limite, é aproximado. Eu sei que esse número é muito grande. Mas seria, né, analisando aqui, já vimos que esse número aqui vai se aproximar de 0, mas aí nós temos a dúvida, ele vai ser positivo, né, ou negativo? Vamos analisar aqui, primeiro, se ele existe. Então, eu vou pegar um valor próximo de 2, eu vou dizer que vai ser se aproximando de 2 pela esquerda. Eu vou pegar um x igual a 1,9, por exemplo. Então, eu vou ter aqui, quando eu coloco 1,9, eu vou ter 1,9 ao quadrado, menos 1,9 mais 6. Isso aqui sobre 1,9
né? Menos 2. Eu já sei que embaixo é negativo, né? Isso aqui vai dar negativo. E em cima é positivo ou negativo? Ora, lembrando que ainda agora, quando é 1,9, isso aqui, esse resultado, vai dar positivo, porque esse número menos esse vai dar positivo, então aqui é positivo. Beleza. Se é positivo, então positivo com negativo, o resultado dessa expressão é negativo. Agora, vamos pegar então um x perto de 2,1, por exemplo. Eu terei então 2,1 ao quadrado menos 2,1 mais 6, sobre 2,1 menos 2. Então você fala assim, olha, nessa situação eu tenho aqui que esse resultado em cima é positivo de novo, mas embaixo é positivo. Opa, agora o resultado dessa expressão dá positivo. Então nós temos um problema. Por quê? Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, a minha função ela desce. Quando eu me aproximo de 2 pela direita, a minha função sobe. Então, imagina que eu tivesse o gráfico dessa função e eu tenho aqui o 2, que o 2 é meu limite, tá? Só que o que vai acontecer com o meu resultado da função? Quando o número se aproxima de 2 pela esquerda, não importa o que vai acontecer, a minha função faz isso, ó, ela vai para o infinito negativo. Ela se aproxima porque vai ser dividido por zero. Então, vai dar, se aproxima de zero aqui. Mas quando ele se aproxima de 2 pela direita, vai acontecer esse caso, ela vai para o infinito positivo, né? Então, nós temos essa situação. Então, eu tenho dois limites diferentes, né? Tenho dois limites diferentes. Quando se aproxima de 2, veja bem, essa parte aqui é positiva e negativa, eu terei, quando substituo aqui, me aproximando, eu tenho esse caso, né? Positivo. E quando se aproxima, eu tenho esse caso, olha, aqui pela esquerda é negativo e pela direita é positivo. Então aí a gente vai dizer que esse limite, quando a gente coloca desta maneira, e como as aproximações, né, nos levam a resultados diferentes, podemos dizer então que o limite da expressão quando x tende a 2 pela esquerda é diferente do limite da expressão quando x tende a 2 pela direita. Logo, esse limite, ele não existe, tá? Esse limite aqui não existe, né? Então, essa função, essa expressão não é limitada. Apesar de que eu posso calcular o limite e tal, poderia até pensar que é zero, mas que é infinito, mas não é. Ela não é limitada, tá? Então, como isso aqui acontece, nós dizemos que essa expressão do limite de x ao quadrado, vou apagar daqui, né? Porque você vai pensar que isso aqui não existe. X ao quadrado menos x mais 6 sobre x menos 2, quando x tende a 2, isso aqui ele não existe, tá? Isso aqui só por conta dessas duas aproximações. Veja bem, né? Nós precisamos calcular isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma função, por exemplo, quando eu divido isso aqui, ela vai dar uma função hiperbólica. Estou dividindo por x. Quando é x ao quadrado, é comum. Quadrado, tudo bem, grau par e tal, mesmo grau. Agora vai dar uma diferença de grau ímpar aqui, mas como eu tenho embaixo uma função que divide por um valor de x que não permite que tenha um x mais, o x seja 2 embaixo, e aí então, obviamente, nós teremos uma parte, essa função é chamada de função hiperbólica. E aí ele não vai permitir que exista um limite por conta dessa situação, que o limite aproximando-se pela esquerda e pela direita são diferentes, tá? Então é importante que se faça essa análise quando você percebe que a diferença dos graus vai dar um valor, por exemplo, né, onde o denominador é um grau ímpar, por exemplo, né? Nem sempre é assim, mas é importante você verificar primeiro a existência. Então, como é que eu sei se existe? Eu aproximo do valor pelo um lado e pelo outro. Se desse o mesmo valor positivo, sem dúvida nenhuma, esse resultado seria um limite mais infinito, ou seja, o gráfico ia subir nos dois casos. Então, é essa parte aí. Vamos mais uma aqui. Outra coisa, olha só. O limite quando o denominador é um módulo. Olha, pelo fato do denominador ser um módulo, já sabemos que embaixo é sempre positivo. Tá certo? Mas a gente tem que analisar primeiro o caso aqui, né? Quando eu tenho o x se aproximando de 5 pela esquerda. Então, como seria o limite com o x aproximando-se de 5 pela esquerda da expressão? Então, vamos colocar o valor aqui, 4,9. Só para saber. Então, quando eu aplico 4,9, eu terei 4,9 menos 5 sobre o módulo de 4,9 menos 5. A gente já sabe que esse resultado embaixo é
embaixo é positivo, tá? Por ser módulo, mas em cima esse resultado é negativo. Tá? Olha só que bacana, né? Então, isso aqui dá como resultado negativo. Agora, eu vou calcular o limite da expressão quando x tende a 5 pela direita. Novamente, agora, tendendo a 5, eu vou pegar, por exemplo, 5,1. É maior que 5, né? Então, eu peguei aqui uma casa decimal só para dar uma ideia. 5,1 menos 5 sobre 5,1 menos 5, só que embaixo é módulo. Por ser módulo, embaixo não interessa, vai ser positivo. Mas em cima eu terei um resultado 5,1 menos 5 é positivo. Como o resultado positivo por positivo, não precisa nem saber quanto é, isso aqui é positivo. Conclusão, quando o x se aproxima pela esquerda e quando o x se aproxima pela direita, os valores são diferentes, porque já começaram com um sinal diferente. Por serem diferentes, esse limite, ele não existe, tá? Você pergunta assim, pessoal, mas seria zero sobre uma indeterminação. É verdade, uma indeterminação, mas você já observou aqui, eu não precisarei calcular, porque eu analisei pela esquerda e pela direita. O bacana da análise dessa função, né, quando a gente aproxima de 5, você vai dizer, isso aqui vai ser 1, professor. Não, não vai ser 1. Se eu fosse fazer uma análise dessa função, eu teria que colocar que tem dois casos. Ela é menos 5 ou mais 5, seria assim, eu poderia colocar, veja bem, a expressão seria x, se eu fosse fazer, né, x menos 5 sobre, primeiro caso, é x menos 5 mesmo, se o x for positivo, né, ou até 5 no caso. Então, no primeiro caso, teria isso. O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser um positivo. O outro caso seria pegar x menos 5 menos x menos 5. Ora, esse caso aqui seria menos 1. Então, a minha função, para qualquer valor antes de 5, eu teria um positivo, né? Então, se eu fosse fazer o gráfico seria uma coisa interessante. Seria assim, ó. Eu tenho aqui, e bem aqui o valor 5, né? E assim, antes de 5, né, para x positivo, ou seja, daria resultado positivo aqui, ó. Aliás, antes de 5 seria resultado negativo. Então, eu teria o valor negativo para a função. Então, ela seria aqui embaixo. Né, menos 1. E para valores depois de 5, que daria valores positivos em cima, eu teria o gráfico mais ou menos aqui. É 1. Então, eu teria o gráfico da função com essa cara aqui, né? E aí, claro, né, seria uma linha reta. Mas observa que o limite aqui seria menos 1 e o limite aqui seria 1. Então, por isso, né, nós nem calculamos, mas nós já percebemos que essa função, ela não terá limite, ou seja, não existe limite por se tratar de dois valores aqui, são diferentes os valores. Então, não existe o limite. Esse é um caso aqui da função com o módulo embaixo. Interessante, né? Boa coisa a se analisar. Então, ó, se fosse 2, nós teríamos problema, né? Observe esse exemplo aqui. Se fosse x tendendo a 2, nós teríamos problema, porque nós teríamos 1 sobre 0. Mas como é menos 2, então o resultado disso aqui vai sempre ser positivo, é 2 menos 2. Isso aqui vai dar, obviamente, 1 sobre raiz de 4, que é direto, substituir, vai dar meio. Pronto, resolvemos aí. Pessoal, mas e se eu pudesse testar antes? Bom, de qualquer maneira, se você aproximasse de 2 pela direita ou pela esquerda, de menos 2, daria positivo. Então, sem problema nenhum. Então, esse aqui tem um limite, é meio. Acabou, né? Agora, nesse caso aqui, aí sim nós temos um problema, Rios. Por quê? Se eu colocar menos 2 lá em cima, 4, sem problema. Mas se eu colocar menos 2 aqui, aí nós temos um valor, um valor que não vai existir. Né? Então, aqui esse limite direto, eu teria aqui 4 positivos, mas aqui embaixo eu teria uma raiz quadrada de menos 4. Olha, isso aqui não existe, tá? Então, isso aqui não existe porque esse número não é real. Tá? Então, dividiria por um número complexo. Se eu estiver calculando os limites das funções reais, e daí, então, eu paro aqui. Isso aqui não existe. Tá? Mas se eu tivesse calculado o limite das funções em variáveis complexas, aí tudo bem. Tá? Mas nós estamos lembrando que o nosso cálculo é apenas para reais. Então, esse limite não existe. E o que dizer dessa parte? Agora, veja bem. Nesse caso, nós temos que, se colocarmos o 3 zero aqui e zero lá em cima também. Se colocarmos, daria raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos 3. Conclusão, 0 sobre 0. Então, isso aqui é uma indeterminação, né? Diferente daquela outra anterior, que ali realmente não existe a coisa.
Então, veja bem, se é uma determinação, preciso resolver esse problema. Eu preciso tirar o x menos 3, embaixo não pode dar zero. Pode até dar zero em cima, mas embaixo não. Ou pode dar só o zero embaixo, em cima não. Então, eu vou falar, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui a expressão, né, de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3, e eu vou multiplicar essa estrutura todinha por raiz de x mais raiz de 3. Tanto em cima quanto embaixo, né? Tudo bem? Bom, quando eu faço isso aqui, ó, parece nada, né, e tal, mas em cima eu terei isso aí como limite. Aqui embaixo, x tende a 3. Vou colocar logo embaixo. Essa multiplicação vai ser simplesmente x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Muito bem, aqui embaixo, quando eu substituir o 3 aqui não vai zerar. Aqui ainda zero, então tem que resolver esse problema aqui. Só que em cima eu tenho um produto de uma soma pela diferença. A gente sabe que isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Então eu vou ter raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E aí, claro, isso aqui pode ser escrito como limite. Quando o x tende a 3, embaixo vai ficar x menos 3, olha aí. Vamos colocar aqui embaixo, né, na outra folhinha logo. Vai ficar assim, igual ao limite sobre x tende a 3 de raiz de x ao quadrado é só x. Raiz de 3 ao quadrado é só 3. E embaixo, x menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. Olha só, agora sim eu vou colocar entre parênteses aqui só para reforçar, mas a gente sabe que isso aqui pode ser simplificado. Daí, eu tenho isso como sendo um limite, quando x tende a 3, de 1 ficou em cima e embaixo ficou raiz de x mais raiz de 3. Quem que é isso? Quando eu substituo 3, fica 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é 1 sobre 2 raiz de 3. Se quiséssemos melhorar a coisa, ficaria simplesmente multiplicando, né, pela raiz de 3 em cima e embaixo. Isso seria raiz de 3 sobre, aqui vai dar 3, 2 vezes 3, 6. Pronto, esse seria o resultado desse limite aqui, ó. Então, né, resolvemos o problema da indeterminação. Pessoal, então, essa é aí a ideia dessa aula, mostrar alguns casos, né, de como resolver alguns limites de função. Até a próxima.